Estamos no ar. Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Papo com Quincas. Hoje, de uma maneira muito agradável, quando nós teremos um papo especial. A presença de amigos queridos conosco, William Jacob, Daniel Nascimento, nosso querido esse amigão do coração, Wellington de Mello. Abraçamos com muito carinho Rubens, que hoje, gentilmente, com a Web Rádio Fraternidade, transmitindo esse nosso evento. Rubens e Divina. Nossos agradecimentos, não só por esse instante, mas por todos os instantes que vocês têm levado a doutrina espírita aos mais longínquos recônditos, aos mais longínquos países, nós diríamos assim. Muito obrigado de coração. Estamos aguardando você, querida amiga, você, querido amigo, para mais esse Papo com Quincas, quando estamos completando 80 lives. 80. Então, é um momento significativo no ano em que nós tivemos a bênção também de alcançar 80 anos de existência física. Nosso abraço a todos vocês que estão conectando conosco, a Carmen, a Rita, o pessoal todo, um abração, e nós passamos a palavra agora para o nosso querido Wellington, que vai mediar o nosso encontro desta manhã. Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Nossa gratidão por essa oportunidade, gratidão uma vez mais pela Rádio Fraternidade, que se irmana conosco nesse encontro de amigos, em torno de uma comemoração muito feliz. 80 anos do Quincas Veloso, programa de número 80, enfim, é só felicidade. E nós elegemos esse assunto, a felicidade, para a gente conversar um pouco nesse Papo com Quincas especial da manhã de hoje. E já vamos dar início. Felicidade, Quincas Veloso? Você é feliz, companheiro? E como? É bom a gente pensar em termos de felicidade no nosso âmbito, na nossa vida física, em que se justifica a observação de que a felicidade plena não é deste mundo. Porém, o nosso querido André Luiz, por intermédio da psicografia de Chico Cândido Xavier, diz para nós: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Então, nós temos uma relatividade para sermos felizes aqui na Terra. E devemos selecionar aquilo que possa ser o objetivo de nos transformarmos em felizes. Quando a gente aprende com o Mestre Jesus que ser feliz é amar ao próximo como a nós mesmos, amando a Deus sobre todas as coisas. Excelente, excelente. Daniel, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, um registro que a felicidade não é desse mundo. Ainda assim, a gente vê indivíduos como o Quincas agora acaba de relatar, e quem convive mais de perto com Quincas sabe que as palavras dele são verdadeiras. O Quincas é uma alma feliz, tem as tribulações, como todo mundo tem
tem os enfrentamentos, mas a gente vê o Quincas envolvido nessa felicidade o tempo inteiro, né? E como a gente, então, compreender se a felicidade não é deste mundo, irmão querido? Como nós encontramos tantas pessoas felizes, Daniel? Bom dia, amigos da Web Rádio Fraternidade. Quero inicialmente cumprimentar o Rubens, mais a Divina, pelo brilhante trabalho de divulgação que eles fazem nesses momentos tão difíceis, né? Onde a mensagem consoladora do Espiritismo chega a todos os nossos lares. Que Deus continue dando inspiração e força a cada um deles. Quero cumprimentar ainda o meu querido amigo e irmão, mestre de caminhada, Quincas Veloso, uma pessoa que eu me espelho pelas enormes qualidades que tem, pelo carinho em especial com que ele me trata, com que ele trata a minha família. O Quinca é uma referência para todos nós. Cumprimento o Wellington e meu amigo William Jacó. Pois bem, o Quincas tem um motivo a mais para ser tão feliz como ele é. Porque eu não sei se todos aqui sabem, o Quincas teve a felicidade de casar com uma santa, a Santa Lenísia, a primeira santa espírita. Brincadeiras à parte, essa fala que está fixada no Evangelho nos leva a uma reflexão, porque se a felicidade não é deste mundo, o que nós estamos fazendo nesse mundo? E por que nesse mundo nós encontramos pessoas tão felizes quanto o Quincas Veloso? Mas é preciso modificar o nosso olhar sobre felicidade. A que felicidade Jesus se referia? A que felicidade Kardec faz alusão nesse capítulo? E isso me faz lembrar uma fala de Emmanuel, quando ele vai dizer sobre a paz. Ele vai dizer que a paz, para muitos de nós, é uma preguiça rançosa. Para muitos de nós, a felicidade é a ausência de atribulações. E uma coisa que nós podemos observar, em especial àqueles que seguiram o Cristo, é justamente quando eles abraçam a causa, é que as maiores dificuldades aparecem. Quando nós temos consciência de que nós estamos no caminho certo, quando as dificuldades aparecem, quando os testes aparecem, por dentro, intimamente, o soldado está feliz, porque ele está na fronte de batalha. A felicidade que Jesus se referia não é essa felicidade pueril que vai e passa, mas é a felicidade da construção íntima, da paz de espírito, das construções interiores. Obviamente que nesse mundo atribulado que nós não conseguiremos ser plenamente felizes, como muito bem lembrou o nosso amigo Quincas Veloso. Mas é possível ser feliz, mesmo diante das dificuldades. Excelente, irmão. É possível ser feliz, mesmo diante das dificuldades. William Jacob, nosso querido Allan Kardec, né, coloca como lema da doutrina a frase dita por Paulo de Tarso: fora da caridade não há salvação. William, no seu entendimento, essa prática do bem, a vivência da caridade, isso pode nos assegurar felicidade, irmão? Bom, no sentido profundo da palavra, é só isso que nos levará à felicidade. Leon Denis tem uma frase muito bonita quando ele diz que o segredo da felicidade é amar. E a caridade, como muitos já disseram em várias obras, de maneiras diferentes, a caridade digamos que, o amor em ação, é o amor em movimento.
Então, quando eu me dirijo a outra pessoa, quando eu tento aliviar o seu fardo, quando eu tento auxiliar nas suas dificuldades, mesmo que eu não esteja ainda plenamente feliz, porque a gente às vezes espera estar em paz nos aspectos materiais da vida para ajudar os outros. Mas, na verdade, a gente vai encontrar a própria paz também ao ajudar os outros. Então, há um movimento em que, como Francisco de Assis, ou coloca-se na oração atribuída a Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, na medida em que eu me movimento em direção ao outro, na prática da caridade, que Allan Kardec destrincha como indulgência, benevolência e perdão das ofensas, então, quando eu me dirijo ao outro para perdoar, para fazer-lhe o bem, ou para ver os defeitos que só fazem mal para ele, e não para a sociedade, e não os divulgo, nesse movimento, eu encontro um pouco da felicidade. Eu digo um pouco porque é uma questão de conquista, né? Em que a gente vai conquistando, em que a gente vai dando um passo para frente, a gente vai crescendo, e nesse fluxo de vida que a gente cria, porque, de certa forma, todos nós recebemos muito do alto, todos nós recebemos muito de Deus, dos espíritos amigos, se a gente pega o que recebe e egoisticamente se fecha no nosso mundo, a gente está impedindo o fluxo. E nesse ponto nós nos assemelhamos ao Mar Morto, que recebe as águas do Rio Jordão, não as permite passar, fica só com ele, o egoísmo, e ali tem morte, e ali não tem vida. Em contrapartida, em contraposição, nós observamos o Mar da Galileia, que recebe as mesmas águas do Rio Jordão, como se o Rio Jordão aqui simbolizasse Deus, nos preenchendo de vida. Mas o Mar da Galileia recebe a água e cria fluxo. Permite com que a água saia. E ao permitir que a água saia, ele tem vida. Da vegetação, dos animais, as pessoas vivem ali em torno do Mar da Galileia. Então, o nosso desafio é esse, é compreender o Mar Morto e o Mar da Galileia, porque ambos existem em nós, nos momentos em que nós só recebemos e não entregamos ao outro, na prática da caridade, nós, no nosso egoísmo, deixamos de ser felizes. Mas quando a gente repassa um pouco daquilo que recebemos da vida, a gente cria esse fluxo da caridade, do amor, da ação, e por isso ficamos aí um pouco mais felizes. William, eu lembrei do Livro dos Espíritos, né, que causas de desgosto pela vida é infelicidade, ociosidade e saciedade, né, irmão? E, então, lembrei dessa movimentação que você falou, é ociosidade, falta de fé e saciedade, segundo os benfeitores. E isso é falta de movimento, né? Energia parada, né? Amor que não circula, né, irmão? Justamente, com certeza. Quincas. Ô, Wellington. Oi, irmão. Sem querer quebrar o script, mas eu me lembrei de algo aqui. Em relação à felicidade, eu me lembrei do livro Há 2000 Anos. Uhum. Ali tem duas passagens espetaculares sobre a felicidade. Nós vamos encontrar ali duas personagens marcantes. Ana, a esposa de Públio Lentulus, aliás, Lívia, a esposa de Públio Lentulus, o senador romano, e Ana, a sua criada. Sim. As duas foram presas porque estavam reunidas em nome do Cristo. Foram levadas ao circo romano para serem martirizadas, para serem devoradas pelos leões. No entanto, instantes antes do martírio, Lívia, a esposa do senador, pediu à sua criada para que trocasse as vestes, porque ela queria passar despercebida no meio da multidão. Inconscientemente, ela sabia que em algum momento os poderosos de Roma iriam dar uma vasculhada nos porões daquela prisão.
Então ela troca de roupa com a sua criada, e daí a instantes os soldados romanos chegam para fazer uma vistoria e libertam justamente aqueles que estavam bem vestidos, bem trajados. Nós temos ali duas personagens marcantes. Lívia foi martirizada e ela entrou no circo ébria, cantando, louvando, feliz da vida por merecer morrer em nome do Cristo. Por outro lado, nós temos Ana, que saiu do circo em prantos, depressiva até, porque não se viu digna de morrer em nome do Cristo. Ou seja, a nossa felicidade está onde nós a depositamos. Eu só queria fazer essa pequena observação. Perfeito. E ótima observação. Quincas Veloso, meu companheiro. E o Chico, Quincas? O Chico enfrentou dificuldade desde que chegou aqui no planeta, né, companheiro? Ficou órfão de mãe, foi criado pela sua tia madrinha, né? A dona Rita de Cássia, e ele sofria de garfos que lhe perfuravam o abdômen, era incompreensão o tempo inteiro, eram críticas, dissabores, mas eu estive com ele uma vez só, você teve uma convivência muito próxima a ele, inúmeras vezes, mas a imagem que a gente tem do Chico, apesar de todos os enfrentamentos dele, e não resta dúvida que o Chico, ele é uma referência de conduta cristã, de conduta espírita para todos nós, mas nós temos ali a imagem de um homem feliz. Você que teve uma convivência bem próxima com o Chico, Quincas, essa imagem que a gente tem dele retrata a verdade, companheiro? Ele realmente era um homem feliz? Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos e a todas que durante esses 80 dias de Papo com Quincas se fazem presentes. Eu vi há pouco aí pela legenda algumas amigas, alguns amigos que sempre estão conosco. Marlene, a Graça e outros mais, sempre nos dando esse apoio. Muito obrigado a todos e a todas. O Chico dá uma demonstração muito clara para nós, nítida, de que sentir-se feliz é poder chegar à noite, bater a cabecinha no travesseiro e dizer assim: não fiz nada de errado hoje. Ou, mais ainda, como nos aconselha Agostinho, fiz tudo aquilo que pude fazer. Veja, o que estamos querendo dizer? Que enquanto nós não caminharmos pelas veredas do bem, amando, respeitando, servindo, nós não vamos ser felizes. E o nosso querido Chico cumpria, sim, todas as suas obrigações como ser. Tinha uma pretensão: fazer com que as outras pessoas pudessem ser felizes. E como ele ajudava a todas as criaturas. Então, quando a gente criar na nossa intimidade que o nosso dever é sermos cada vez melhores, menos ásperos, menos críticos, mais ternos, consequentemente, mais atenciosos, mais indulgentes, mais benevolentes, mais desprendidos das coisas materiais.
é entendermos que somos efetivamente um espírito e que passar pela Terra é uma oportunidade e nós precisamos de viver na Terra como vivem os homens da Terra. Só que viver para que o produto das nossas ações realize o nosso bem-estar depois daquilo que nós chamamos de morte. A criatura que vive assim é, sem dúvida, uma criatura feliz. Excelente. Vivamos assim, então, né? Daniel, você lida com farmácia, com medicamento, é a sua profissão, né, irmão? Uma delas, né? E diante da sua experiência profissional, diante dos resultados dos seus estudos e reflexões, essas ciências que estudam o psiquismo, o comportamento humano, bem como a psicologia, a psiquiatria, elas podem ajudar a criatura humana nessa busca da felicidade, porque, sobretudo, a fugir da infelicidade, eu diria, sabe, Daniel? Porque nós estamos vendo inúmeras pessoas na busca da felicidade, porque se a gente perguntar para qualquer indivíduo, olha, você gostaria de ser feliz? Não vamos achar um que vai dar uma resposta negativa. Ainda assim, ainda que muitos ou todos busquem a felicidade, ainda percebemos pouquíssimas pessoas felizes, né? E a ciência pode realmente contribuir para que a gente identifique, localize e seja feliz, Daniel? Wellington, a ciência tem avançado muito em relação a isso. Nós vemos cada dia mais drogas mais especializadas, mais específicas em relação aos diversos transtornos que existem. E essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. Os medicamentos nos ajudam e muito. Eles nos colocam em posição de combate. Olha só, eles nos colocam em posição de combate. Eles não combatem por nós. Eles nos colocam em condição de combater, de estarmos prontos para isso. Agora, algo que me assusta, como farmacêutico que sou, é que as pessoas cada vez tomam mais e mais medicamentos. Os medicamentos, eles causam em nós uma falsa euforia ou uma falsa sensação de felicidade, uma felicidade aparente. Recentemente, um amigo me disse algo que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, estou tomando um antidepressivo e estou fazendo algo que há muito tempo eu não fazia. Eu estou assoviando. E aqui eu vou fazer um pequeno recorte para falar sobre a depressão, que é talvez um dos maiores transtornos da mente. As pessoas estão cada vez mais tomando medicamentos para a depressão. E é preciso lembrar, só fazer uma pequena observação em relação a isso, o antidepressivo não trata a depressão, porque ele não trata a causa do problema. Se a ciência já provou, isso não sou eu quem estou dizendo, é a ciência que diz que transtorno não está erradicado na matéria. É por isso que ela faz uma diferenciação entre transtorno e doença. O que é uma doença? Uma doença é algo que está erradicado na matéria. É algo que a ciência consegue ver. Por exemplo, uma inflamação de garganta. Se você for num otorrino, ele examinando o paciente, ele consegue ver a inflamação. No entanto, não existe um exame de imagem que leve um médico a identificar um transtorno bipolar, por exemplo. Não existe um marcador biológico para isso. Por quê? Porque a doença não está
erradicada na matéria. Então, o medicamento não é importante? O medicamento, em muitos casos, é limitante. Limitante entre a vida e a morte. Mas algo que eu gostaria que ficasse bem claro é que o medicamento não vai curar a depressão. O medicamento vai me colocar em condições de criar as ferramentas para a tão sonhada cura. Eu gosto de usar uma analogia. O medicamento para os transtornos mentais, e não são poucos, são muitos, é como uma rodinha de bicicleta, que nos ensina a andar. Mas se nós nunca criarmos outros mecanismos, nós jamais nos livraremos das rodinhas. Então, o medicamento, a ciência é um dos aliados. Outra observação que eu gostaria de fazer é que eu vejo com muita preocupação casa espírita tentando ou querendo tratar depressão. Quem trata a depressão é a ciência, são os médicos, são os psiquiatras. A casa espírita pode ser um adjuvante. Se você que está me ouvindo se sente depressiva, se sente depressivo, melancólico, busque primeiro um médico, depois as ciências alternativas. E eu penso que o William vai querer complementar essa resposta para que eles fiquem felizes. E é claro que o William ficando feliz, todos nós ficamos felizes também. Mas só complementando aqui, Daniel, não só a doutrina espírita. Me recordo esses dias uma live que nós assistimos com o padre Fábio de Mello e o André Trigueiro, e que nós comentamos bastante, que o padre relata que uma moça em vias de suicídio procurou ajuda com ele. Ele falou assim: minha filha, faça como eu. Quando eu também precisei de ajuda, eu não procurei outro padre, não. Eu fui no médico. Não foi isso, William? Com certeza. Eu acho que é necessário a gente quebrar esse paradigma de que a religião concorre com a ciência. Uhum. Na verdade, se a gente está com uma ferida na perna exposta, é importante a gente buscar um remédio que vá atuar naquela região ali, tratando-a. Então, se a gente tem um problema estomacal, eu preciso de um remédio estomacal. Mas é necessário olhar para as causas, como muito bem disse o Daniel, e observar o que é que está causando aquilo, né? E aí é que entra a parceria da doutrina espírita com a ciência, com as terapias alternativas, porque aí um trata, às vezes, o efeito, o outro atua na causa, e nessa parceria a gente se reequilibra. É muito importante, e o André Trigueiro tem um livro que a gente falou em André Trigueiro com o Fábio de Mello, que é muito bacana, eu falo sempre dele, que é o A Força do Um. E num dos capítulos aqui, quando eu olhei o título, eu falei assim, mas que estranho, né? A gente vem falando aqui que todo mundo quer ser feliz. Isso é um anseio interessante, porque todo mundo, de certa forma, quer ter um maior bem-estar, maior tranquilidade, menos dores, menos sofrimentos. E aí ele vem num capítulo falar que ninguém é obrigado a ser feliz. Porque a gente vive numa sociedade que parece que quer nos impor. Que a gente tem que estar o tempo inteiro sorrindo, o tempo inteiro falando eu estou bem, eu estou ótimo, e às vezes não está. E às vezes reconhecer esses períodos de instabilidade faz parte, e é bom. E ele até coloca, deixa eu abrir aqui na página, ele coloca assim, nenhum de nós é 100% feliz ou alegre. Permita-se o erro. Não se culpe nem se sinta frustrado. O importante é seguir em frente. A única obrigação que temos em vida é assumirmos quem somos. E cada um descobre isso a seu modo, no seu tempo, e da forma que melhor lhe convier. Então ele vem tratar essas questões porque a gente às vezes cria um modelo de felicidade, né? Eu vou ser feliz se e quando eu comprar ou eu conquistar isso. Ou quando eu conseguir isso na minha vida.
E aí a gente vai só projetando para o futuro algo que às vezes a gente não vai alcançar, porque aí a gente começa a lidar com muitas dificuldades com aquilo que a gente realmente necessita ou com aquilo que a gente deseja. E Kardec trabalha essas questões no Livro dos Espíritos quando trata do necessário e do supérfluo, né? A gente, às vezes, acha que precisa do supérfluo, e quando não consegue, se sente infeliz. Eu não tive o meu anseio material atendido. Jesus, em outras palavras, disse isso no Evangelho, no Sermão da Montanha, quando faz a contraposição entre Deus e Mamon. Deus seria, digamos, Mamon, em algumas traduções, chega a ser tratado como dinheiro. A gente não está aqui para criminalizar o dinheiro, mas é necessário compreender qual a nossa relação com os bens materiais. Porque o Humberto Holden, que é um autor que eu tenho estudado e tem me ajudado muito em algumas reflexões, ele vem tratar da questão da nossa relação com as coisas do mundo. E ele vai dizer que o homem profano gosta de comer e beber bem, e abusa dos prazeres da vida. O homem místico recusa estas satisfações e só vive em Deus. O homem cósmico, porém, não abusa como profano, nem recusa como místico, mas usa simplesmente os bens da vida, porque os considera como meios, mas nunca como fins em si mesmos. Quando a gente coloca o uso das coisas como finalidade da vida, o meu fim é o uso, eu nunca vou ser satisfiado, porque eu vou querer sempre mais. É como se a gente bebesse agora, eu falei de mar, estou gostando de mar, estou precisando ir para a praia, eu acho. É como se a gente fosse beber água do mar, água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede tem. Então é importante a gente observar essa nossa relação com as coisas. E aí o Bert Holden vai colocar que não é necessário nem o abuso, nem a recusa, mas o uso consciente das coisas, sabendo que essas coisas nos são dadas como meios de nos fazer progredir, e não como fins do progresso em si mesmo. E quando a gente lida com o equilíbrio com essas coisas, muito difícil, é bom dizer, porque a tentação do desejo é muito grande, é gigante, e o desejo é caro. O desejo é caro. Tem um outro livro que eu estou lendo aqui também, que chama A Economia do Desejo, de Eduardo Moreira. E ele faz uma comparação ali em relação a 1 litro de água, que é o que nós necessitamos, que normalmente se paga R$1, por exemplo. E aí ele traz uma comparação com 1 quilo de cocaína, que é desejo. Ninguém necessita de cocaína para viver. Mas ele diz que em alguns países, 1 quilo de cocaína chega a custar $500 mil. E se a gente for trazer uma comparação mais, talvez aqui para algo factível, comparar 1 litro de água com 1 litro de uísque. A água é o que a gente necessita. O uísque é o desejo de muitos. Eu não estou condenando o vício, é só uma análise. Quanto a gente paga por 1 litro de água e quanto alguém está disposto a pagar por 1 litro de uísque. E quando alguém, às vezes, não consegue esse litro de uísque, se sente infeliz. E fala que a vida não presta. Desejo. Então, a nossa relação entre necessidade e desejo precisa ser repensado muito. Até porque o consumismo que o mundo vive precisa ser muito modificado. O planeta, os ambientalistas vêm dizendo, o Trigueiro trata muito bem disso, dessas questões, ele não suporta o ritmo de vida, por exemplo, o padrão de vida dos americanos. Se o mundo inteiro tivesse o padrão de vida que os americanos têm, já estaríamos em colapso. Aquele modelo não se sustenta. A própria pandemia, que fala de um mau uso da relação nossa com o próprio reino animal, por exemplo, é um alerta. Como está a nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, com os animais, com as plantas? É um alerta que a gente precisa fazer, porque em busca do desejo para ser feliz, a gente acaba encontrando aí a infelicidade, porque os desejos nunca serão saciados. William, eu gostei muito de todas essas colocações que vocês estão fazendo no tocante à felicidade.
Gostei muito do que o Daniel disse, quando falou assim que o medicamento não combate por nós, mas ele nos coloca em condição de combate, mas que a luta é nossa, é claro. E gostei disso que você apresentou também, William, dos modelos que às vezes a gente segue como modelos de sucesso. A mídia nos apresenta pessoas prósperas financeiramente, pessoas que fazem sucesso, como modelos de conduta. Aí a gente vai lá no livro Depois da Morte, de Leon Denis, a gente vai entender que a crise que muitos de nós vivem é em função de havermos perdido a nossa identidade de espíritos e nos entregamos ao convite ou aos convites que o consumismo, que esses modelos fictícios, completamente fictícios, nos perdoem aqui, é uma palavra tão forte, mas são modelos enganadores. A ponto, eu vou pedir o Rubens para colocar uma imagem na tela e vou pedir o Quincas para comentar essa imagem. Quincas. Essa imagem me tocou bastante. Eu, inclusive, compartilhei isso no Face. O maior luxo da vida é ser feliz. Olha que beleza. Está uma criança negra, mal vestida, mal, eu diria, com todo respeito, mal asseada, mas sorrindo para o mundo. É o símbolo da inocência e da pureza que Jesus resguarda quando anota: deixai vir a mim os pequenos, não os embaraçais, pois o reino de Deus é para os que lhes assemelham. Essa simplicidade que ocorre, às vezes, numa vida de uma criatura que se sustenta por crer na bondade do Pai, ela se modifica. Eu já disse algumas dezenas de vezes, e não me canso de repetir, dou-me eu a esse direito, de lembrar de uma amiga querida, portadora de hanseníase, que tinha o rosto carcomido pela lepra, e que disse assim para mim certa feita, colocando a mão no meu ombro: Quincas, eu fui uma mulher bonita, dizia ela. Me permitam a expressão, mas ela é forte e necessária. Eu fiquei com o homem que quis. Mas só agora é que eu sou feliz. Deu um sorriso para mim e me disse: e aprenda, no dia que você tiver seu lar, a sua esposa, a única mulher importante para você vai ser a mãe dos seus filhos. Trate as outras como se fosse sua mãe ou se fosse suas irmãs. Olha, e ela se dizia feliz nesse estágio. E agradecia a Deus por tudo que estava ali a acontecer. Quando, no seu discurso de há pouco, o nosso querido William Jacob fez essa referência tão bonita, tão necessária, que é o problema dos excessos, né? Porque tudo aquilo que é excessivo é caro. E nós ficamos buscando a felicidade como se a felicidade fosse ter muito para gastar muito, para usar muito. Ah, eu queria ter um carro, eu queria ir a Dubai, eu queria isso, eu queria aquilo. Quando, na realidade, aonde estivermos assentados, se projetarmos com o nosso gesto, com o nosso olhar, com a nossa força, com
com a nossa crença em Deus, uma oração em benefício de alguém, mas satisfeito por aquilo que temos. Eu digo para você, quando eu descobri que Deus é bom realmente, quando eu descobri que eu já vivi muitas vidas e vou viver outras tantas, eu senti uma alegria imensa de estar num corpo negro que tem me ajudado bastante e me feito raciocinar quanto às discrepâncias que existem naquilo que nós chamamos de preconceito, que todo mundo tem. O negro tem preconceito, o branco tem preconceito, todos nós aqui na Terra ainda somos meio selvagens. Felicidade é o nosso direito de ir. Felicidade é o nosso direito de caminhar. Felicidade é o nosso direito de sorrir. Felicidade é a nossa bênção de amar. E felicidade é poder te ouvir, principalmente declamando poesias. Daniel, fala aquela frase para ele que você gosta de falar, da bochechinha. Ele é bonitinho demais, né? Dá vontade de apertar a bochechinha dele. Depois da quarentena, a primeira coisa que eu vou fazer é apertar a bochechinha dele. Gente, nós estamos assim partindo para a nossa finalização e eu gostaria de apresentar ainda um questionamento a cada um, uma proposta de reflexão a cada um, e finalizando com o Quincas, esse companheiraço de todos nós e de muitas outras pessoas. Eu queria dizer antes que hoje é um motivo assim, de muita felicidade. Primeiro que nós estamos todos de camiseta do Geld, né? Ó, todo mundo, ó. Todo mundo, olha só. E só a minha que é branca. Só a minha que é branca. E qualquer semelhança não é mera coincidência, viu, gente? Isso foi previamente combinado, mas com a finalidade da gente divulgar esse trabalho, porque o Geld, com a licença do Quincas e do Rubens, que são nossos anfitriões, mas amigo já tem essa peculiaridade de abusar de amigo mesmo, né? Mas o Geld tem lutado valorosamente para a construção da sua sede própria, e como todos sabem, na doutrina espírita, ninguém vive da doutrina, ninguém. Então, nós não temos fonte de renda, e o Geld vem construindo a sua sede própria com a venda de livros, de camisetas, pizzas, é de migalha em migalha, como normalmente as obras do bem se dão no planeta Terra. Então, quem quiser adquirir, quem puder colaborar, ó, tem o caneco lá com o William também, olha que show. E o William me falou assim que esse caneco aí já fluidifica automaticamente a água, né, William? Então, são formas que a gente tem de ajudar. E vale a pena, porque a gente conhece de perto o trabalho desses irmãos. Lutam mesmo para edificar uma obra do bem na Terra. Mas, Daniel, e o Daniel também está em reforma, né? Lá em Ibiá, tá todo mundo nas suas lutas, né, companheiro? Todo mundo, não tem jeito, né? Oi. Deixa eu só fazer um parênteses aí, porque realmente, assim, reforçar quem puder ajudar comprando as camisetas, as canecas, porque na pandemia, desde o momento em que decretou a necessidade de quarentena, o Geld suspendeu todos os seus eventos. Por segurança, nós decidimos não fazer nem aqueles com marmitex, com drive-thru. A gente decidiu colocar todos os nossos voluntários em segurança. Então, a gente sacrificou o que a gente tinha de caixa lá, e a construção foi até meados de setembro, quando nós tivemos que paralisá-la pela questão mesmo dos recursos. Então, eu não gosto de expor. Você sabe que eu sou bem reservado em relação a isso, mas é que realmente é o momento da gente quebrar um pouco do orgulho também e dizer que o Geld, nesse momento, ele precisa muito da ajuda daqueles que puderem
nos auxiliar. A camiseta, a gente tem a banca de livros, a caneca, a gente despacha para qualquer cidade do Brasil. Então é só entrar em contato. Pode mandar mensagem no meu Face, no meu Instagram, do Geld, que a gente fala tudo direitinho lá. Eu vou mandar um comentário aqui, e aí depois o Rubens fixa ele com o WhatsApp da pessoa responsável por dar o direcionamento para quem quiser ajudar comprando algum dos nossos produtos. Maravilha, William, maravilha. E para finalizar essa situação, gente, olha, a camiseta, nós vamos pagar por ela um preço menor do que se nós fôssemos comprar uma camiseta simples no mercado. E ela é linda e muito confortável. Faz a gente ficar mais feliz, mais bonito. Daniel, meu irmão querido, um dos meus diletos professores, apesar de vez ou outra me alertar que eu não sou Eurípides Barçanufo, que eu não posso marcar 2 compromissos para um dia só. Irmão, de repente o que é motivo de felicidade para uns pode ser de desgraça para outros. Mas existe algo, irmão? Olha, nós estamos te promovendo agora a Espírito da Verdade, você percebeu, né, Daniel? Existe algo que seria medida comum de felicidade a todas as criaturas, irmão? Eu só queria dizer que você até pode marcar 2 compromissos para o mesmo dia, conquanto que não seja para o mesmo horário. Beleza, irmão. A felicidade, pensando sobre isso, né, talvez seja um dos maiores desafios filosóficos da história. Sem dúvida, essa é a pergunta de que vale milhões, né, sobre o que é ser feliz, ou sobre a medida da felicidade. Se você perguntar para uma mãe, nesse momento, está amparando o seu filho em um leito de hospital, o que é felicidade para ela, ela nos dirá que felicidade é ter o seu filho de volta em casa. Se você perguntar para aquele que perdeu o emprego, que está enfrentando dificuldade nesse momento, a felicidade para ele é um emprego, algo que possa trazer o sustento para o seu lar. Se você perguntar para alguém que perdeu um ente querido, o que é felicidade para ele, ele nos dirá que felicidade para ele é receber uma notícia do seu ente querido. Então, sem querer aqui trazer uma receita pronta, mas a felicidade é literalmente, sem querer trazer um jargão, é um estado de alma, de contentamento interno, é de encontrar nas oportunidades, nas dificuldades, algo que nos possibilite a construção desse reino que Jesus se referia. Quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, ele já deixou a dica para cada um de nós. Qual mundo Jesus se referia? O mundo das facilidades, dos vícios, como muito bem lembrou o William, das coisas passageiras e transitórias. Ainda ontem nós falávamos isso numa live. O quanto nós temos dedicado a nossa vida, o quanto nós temos depositado a nossa felicidade àquilo que vai ficar, àquilo que nós não vamos levar. E aí eu fico pensando nesse momento de pandemia, né? Já caminhando para o final das minhas considerações, tentando trazer uma mensagem de otimismo para todos e fazendo um desabafo pessoal. Quando essa pandemia se instalou, eu confesso que eu fiquei um pouco desesperado. Fiquei realmente desesperado diante das incertezas do futuro, pensando como matéria, pensando como corpo, sendo invigilante diante da minha fé. E eis que um dia eu cheguei em casa, logo nos primeiros dias da pandemia, eu fui ler uma lição de Emmanuel e me deparei com o capítulo 2 do livro Pão Nosso, que para mim tem sido um mantra. Eu tenho lido esse capítulo sempre
que a minha cruz parece muito pesada. Porque ela parece muito pesada. Ela não é muito pesada. Ela é diretamente proporcional àquilo que eu tenho capacidade de suportar. Então, quando eu estou naqueles dias mais difíceis, que são diários, que são repetitivos, eu tenho buscado essa belíssima página de Emmanuel. Eu recomendo aos irmãos, aos amigos, quando se sentirem tristes, deprimidos, quando achar que o seu problema é indissolúvel, leia o capítulo 2 do livro Pão Nosso. O título é Pensa um pouco. Emmanuel nos faz o convite para pensar. Vamos raciocinar um pouco. E Emmanuel diz assim, finalizando essa mensagem: Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus enfrentou os doutores da lei irritadiços. Jesus teve que preparar 12 homens completamente despreparados. Porque os 12 escolhidos pelo Cristo não foram os 12 melhores. Longe disso. Aqueles 12 é uma representação fiel da nossa sociedade. Quantas vezes nós não temos negado o Cristo ainda hoje, mesmo depois de 2000 anos? Quantas vezes, insistentemente, nós não temos traído o Cristo por não assistir todos aqueles que batem à nossa porta? Aqueles 12 é uma representação fiel de uma sociedade infeliz e com dificuldade. Mas mostrou que é possível, porque ele capacitou a cada um daqueles 12, com a bênção do estímulo. Não é mesmo, Elton? Então, Jesus enfrentou esses 12. Jesus foi levado a julgamento. Foi levado a julgamento, condenado de forma injusta e sem direito à defesa. Não obstante a isso, Jesus foi crucificado, que era a pior de todas as condenações daquela época, a mais vexatória, sendo condenado, tendo do lado 2 ladrões. E aí Emmanuel pergunta: e vós? O que quereis? Vida fácil? Sombra e água fresca? Uma das características desse mundo de expiação e prova é justamente a oportunidade de provar que nós somos capazes de vencer, que nós somos capazes de ser felizes, apesar de todas as tribulações, apesar de todas as dificuldades. É claro que teremos momentos de infelicidades, momento onde nós não achamos que vamos suportar, resistir e suportar. Mas se mesmo diante disso, mesmo se diante de tudo isso, você que me ouve, achar que não é possível, lembre do Cristo. Lembre-se das dificuldades que ele enfrentou. Porque ele não enfrentou só isso. Ele enfrentou crises, enfrentou pandemias e está enfrentando essa hoje com cada um de nós. Nos hospitais, amparando os médicos, confortando os familiares que perderam seus entes queridos e não puderam sequer sepultá-los, vivenciar o luto. Jesus está nesse momento amparando aquele que perdeu o emprego, aquele que não tem o que comer hoje, o que não tem o remédio para dar para os seus filhos hoje. Jesus está amparando a todos, inclusive a mim e a cada um de vocês que nos ouvem. Porque foi ele que disse, a última frase do Cristo, a última. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vejo uma frase mais consoladora que essa. Se há um senso comum de felicidade, é a certeza de que nenhum de nós estamos desamparados. Exato. Muito bacana. William,
pegando um gancho nessa fala do Daniel, uma fala de Jesus é que no mundo tereis aflições. E como nós temos percebido aflições. É possível, meu irmão, que muitas pessoas que nos ouvem agora, de repente, despertam-se para a possibilidade de serem felizes. William, deixa uma dica para a gente, companheiro, para essas pessoas. Dá um norte, como começar, William? Como as pessoas saírem do quadro que se encontram em prol dessa construção dessa felicidade íntima. O que fazer para ser feliz, William? Na prática. Primeiro ponto que a gente tem que deixar, antes de falar, eu quero agradecer ao que eu esqueci de fazer no começo, mas eu não posso deixar de fazer no final. Agradecer o Rubens, agradecer a Divina pelo espaço. Queria até pedir, dando uma de youtuber aqui agora, se inscrevam no canal da rádio. O trabalho que eles fazem, que é maravilhoso, merece o nosso reconhecimento, o nosso incentivo. A rádio está aí 24 horas no ar, no seu site, mas aqui no YouTube também tem uma programação bem diversificada. Vamos incentivar o trabalho desse pessoal, que é bem feito, é de qualidade, é com responsabilidade e seriedade. Tudo que a gente precisa no movimento espírita. Parabenizar esse irmão, Quincas Veloso. Eu disse para ele no dia do seu aniversário e repito publicamente. Quem me dera chegar aos 80 anos com essa disposição de estar todos os dias da semana fazendo lives, à noite fazendo outras lives, participando de grupos de estudo, moderno, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook. Olha, é um exemplo para todos nós e eu me sinto honrado de estar aqui nessa data comemorativa, 80 Papo com Quincas. E eu preciso parabenizar a Emanuele, minha esposa, por ter batizado esse momento com esse nome. E com 80 anos de idade. Então é simbólico, mas que nos inspira muito. Wellington, em relação à sua pergunta, eu acho que um ponto que a gente precisa trabalhar em nós é a indiferença. De achar que o problema do outro é só do outro, quando, na verdade, a gente aprende com Jesus que somos irmãos. A gente não está aqui para glamourizar o sofrimento. Para dizer assim, não, sofram mesmo, vamos viver na penúria, na dificuldade. O bem-estar faz parte. Todos nós buscamos um pouco mais de saúde, de educação, de um certo conforto material. A imagem simbolizada ali do garotinho rindo, ela é bonita. Mas ela não pode ser assim, vamos nos conformar com aquilo, porque como o Quincas disse, é um garoto que não está bem cuidado, é um garoto que pode ali ser vitimado por uma doença, pela falta de estrutura da sua casa, com animais, com doenças, pelo tipo de moradia. Quando a gente observa, enquanto a gente conversava aqui, eu fui pesquisar expectativa de vida de alguém que nasce, por exemplo, no Japão, é de viver, em média, 88 anos de idade. Um país de primeiro mundo. Em contrapartida, quem nasce agora na Serra Leoa tem expectativa de vida de 38 anos de idade. 38 anos de idade é a expectativa de vida de quem nasce na Serra Leoa. Então, isso é um problema nosso. Então, se eu posso doar R$50 para a fraternidade, fazer um trabalho com os nossos irmãos africanos, vamos ajudar esse pessoal. Não é porque está lá na África que o problema não é nosso. Não podemos ser indiferentes à dor do outro. Meus amigos, no Brasil, nós, vira e mexe, nos deparamos com pessoas revirando o lixo das nossas casas atrás de comida. Então, isso é extremamente grave. Então, esse problema é nosso. Então, a gente precisa trabalhar todas essas questões morais em nós. Mas se existe tamanha penúria no mundo como o nosso, é para que a gente se compadeça, para que a gente, quando necessário, erga a nossa voz a favor destes. Jesus nos deu vários exemplos da preocupação dele com os caídos, com os excluídos, com os marginalizados, com aqueles que a sociedade não queria saber a respeito, os fariseus da época. Então, que não sejamos nós os fariseus da atualidade, que os fariseus eram indiferentes. Que a gente que ainda traz esse farisaísmo interno, e eu falo por mim, consiga dia a dia diminuí-lo pelo menos um pouco, que seja tratando bem quem está trabalhando, quem está aí trazendo remédio,
a pizza quentinha nas suas costas para trazer na nossa casa, ofereça uma água, trate bem, com respeito, com educação. Isso já é ajudar um pouco a vida dessa pessoa. Então é gesto simples. Não vamos esperar chegar ao ponto de ser crucificado, queimado, para falar, servir a Jesus desta forma. Sirvamos ao Mestre nos pequenos detalhes. A simplicidade do bem é o que a gente tanto precisa num momento grave como o que vivemos. Espetacular. Se eu fosse chorão, teria chorado aqui, William. Mas eu sou um cara forte, duro. Chora à toa, não. Quincas, companheirão. Quincas Veloso. Nós não poderíamos deixar de te pedir o seu pensamento a respeito de felicidade e família, né, Quincas? Ontem, nessa live que o Daniel citou, nós presenciamos assim, inúmeras famílias com inúmeras aflições. Mas como a gente faz, companheiro? As famílias encontram desafios grandiosíssimos, né? Porque é o coletivo do indivíduo, é um coletivo ainda menor, claro, do que a cidade, o estado, o país, o mundo, mas é em família ali que estão os nossos grandes enfrentamentos. Como fazer, Quincas, para que a felicidade possa habitar no ambiente familiar? É possível? Wellington, antes de qualquer ponderação, o tempo já está esgotando, já é rapidinho. Wellington. Sim, rapidinho. Beleza. Não, gente, para se viver bem dentro do lar, é preciso que nós busquemos Jesus e o coloquemos no nosso lar. Uma imagem? Não. Os exemplos de Jesus. Lembrando que ele nos pede que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Quanto mais amarmos ao nosso próximo, e o próximo mais próximo, geralmente, são os nossos familiares, com quem nós convivemos, com quem nós dividimos aflições, dividimos alegrias, e que aprendemos também a cultivar a esperança. A beleza da doutrina espírita reside em exatamente nos ensinar que todos nós, um dia, estaremos unidos e felizes, porque a nossa consciência não há de palpitar no remorso e no erro, no medo e na tristeza. Então, para finalizar, eu não poderia, de maneira alguma, deixar de agradecer, primeiro, a Web Rádio Fraternidade, agradecendo o Rubens, a Divina, abraçando-os e desejando-lhes muita alegria e que possam estar tranquilos, porque o trabalho deles é belíssimo. Agradecer a vocês três, que me acompanham constantemente. O William usou uma expressão aí que admirou, que eu estou com 80 anos. Não parece, né, William? Parece que é 90. Mas a realidade é que é graças ao incentivo que vocês, principalmente vocês três, são muitas pessoas. Claro que, em primeiro lugar, a Dona Lenise, a Santa Lenise, como vocês dizem, mas vocês três têm me ajudado muito, vocês não imaginam. Aprendi demais com vocês e espero aprender mais ainda. Meus agradecimentos mais uma vez a todos aqueles que todos os dias, ou seja, de segunda a sexta, estão conosco a partir das 10h30. Segunda-feira, se Deus quiser, nós voltamos com o Papo com Quincas, agradecendo a sua presença e pedindo a Jesus que dê um beijo no teu coração. Muito obrigado, muita paz